Olá, no programa de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história e da rotina do Asilo de Mendicidade de São Luís, conhecido também como Lar do Idoso. O Parlamento Cidadão está no ar. Criado há 99 anos, o Asilo de Mendicidade de São Luís guarda histórias de vida e afeto que muitas vezes o mundo trata de esquecer. O asilo é uma instituição não governamental que atende e cuida de idosos carentes na capital. A repórter Ticiane Chuvas foi conhecer de perto um pouco da rotina dos idosos que, além das visitas voluntárias, também precisam de doações. Seu Dedé, como é conhecido, é um dos idosos que vivem no Asilo de Mendicidade, localizado no bairro São Francisco, em São Luís. Ele está aqui há 5 anos. Quem é que vem visitar o senhor? Por enquanto, ninguém. Já o seu Raimundo me recebe com um demorado aperto de mão e logo me conta histórias de sua vida, que sempre foi muito movimentada. Não tem filhos, nenhum parente vivo e não recebe tantas visitas quanto gostaria. Hoje, aos 72 anos, sente falta de companhia, de conversar. O dia de hoje é um dia para mim bonito, é um dia feliz, de eu estar conversando com Vossa Excelência, os colegas, né? Então, assim, um dia maravilhoso. O senhor fica feliz quando recebe visita? Oh, demais, porque aí eu tenho com quem conversar. No dia a dia tem momentos em que a tristeza bate forte. Por isso, alguns minutos de conversa, um gesto de carinho, alguma atenção fazem muita diferença para esses idosos. É o que esse grupo de estudantes está fazendo agora. A gente quer levar qualidade de vida para todos eles, né? Eu estou aqui conversando com a dona Conceição, ela é maravilhosa. Ela tem muito para compartilhar também e eu gosto de conversar com eles porque eles têm muita história, né? Muita vivência de vida, então a gente aprende muito com eles. A gente está aqui mais para aprender do que para trazer algo de fato. A gente vem aprender com eles. O que a senhora estava conversando com ela? Da minha terra. Onde é a sua terra? Me conta um pouco. Em Alcântara. Sente falta? Para a gente que nós somos do projeto VSUS, é muito importante. Nosso projeto é um projeto de imersão no SUS, conhecer o SUS a fundo. E uma das nossas formas de conhecer é conhecer o lar de idosos, conhecer o cuidado com os idosos, porque como nós somos acadêmicos das mais várias áreas, de todas as áreas da saúde, nós sabemos que há a necessidade de haver um cuidado integrado, e é isso que a gente veio buscar aqui. E hoje, nesse momento, a importância de estar aqui é poder entender como é para eles estar aqui, é poder ver a realidade deles, é poder conhecer um pouco mais das histórias. Porque mais do que proporcionar cuidados, a gente quer ouvir histórias, quer saber como eles estão se sentindo, como isso é importante para eles, porque saúde não são apenas medidas como dar um medicamento, como aferir uma pressão ou fazer cuidados de higiene, mas ouvir, ficar atento, conversar com o idoso é muito importante. O presidente do asilo diz que essas visitas são importantes, momentos que amenizam a solidão e a sensação de abandono sentida por muitos que vivem aqui. A grande maioria foi abandonada afetivamente. Então é importante que as pessoas nos visitem, porque a doação material é de suma importância para nós, mas a doação afetiva, um braço amigo, um ombro amigo, para eles, acho que é o que mais interessa nessa altura da vida. O senhor que deve conviver com eles, conhecer cada um deles, como é que eles recebem as pessoas quando vêm visitar, como é que eles se sentem, o que é que muda neles? Sentem muito felizes, porque se eles vieram para cá, porque de alguma forma tiveram um certo abandono. E aqui eles se sentem o quê? Um seio familiar. E quando vem alguém visitá-los, é como se fosse a família deles, então eles se sentem muito bem. Para visitar os idosos, basta agendar no número 3227-1214. Elas podem ser feitas todos os dias, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 2h30 às 5 da tarde. A estrutura do espaço é boa e não costuma faltar nada para os idosos. Mas a despesa é alta. São 47 funcionários registrados e 5 diaristas. Por isso, as doações são sempre bem-vindas, como alimentos e material de limpeza e higiene pessoal. O asilo fica de portas abertas ininterruptamente, de segunda a segunda, sempre nos horários
das 8 às 17 para doações e visitas geralmente nos horários das 9 às 11h30 e das 14 às 17. As visitas são sempre bem-vindas, não é necessário trazer nada material, que as pessoas venham com o coração aberto, venham querer doar um pouco mesmo de carinho e solidariedade. É isso aí. Para falar mais sobre a história, estrutura e logística do Asilo de Mendicidade, eu converso agora com Ulisses Aires Lima, que é diretor administrativo do Asilo de Mendicidade. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Parlamento Cidadão, Ulisses. O Asilo de Mendicidade, a gente viu aí na reportagem, ele está completando, né, acabou de completar 99 anos, está caminhando aí para o seu centenário, para os seus 100 anos de fundação. E eu dei uma pesquisada antes e eu vi que ele foi fundado pela Loja Maçônica Renascença lá em 1919, mas ele não nasceu como asilo. Eu queria que você contasse aqui para o nosso telespectador como é que foi esse início. Olá, obrigado, Natália, pelo convite, pelo programa. Na verdade, o asilo funciona há 99 anos ininterruptamente. Sim. E de caráter inicial era para atender os idosos mendigos na cidade de São Luís, que era justamente para combater a mendicância na cidade de São Luís. Só que há quase um século atrás, a cidade de São Luís se restringia ao centro histórico, a alguns vilarejos, no Cruzeiro do Anil, então era muito mais fácil estar fazendo essa assistência, até porque naquele período o governo não existiam políticas governamentais de previdência social, não existia nenhum outro programa assistencial. Então, os idosos eram poucos, era mais fácil nós ajudarmos a esses idosos justamente a combater. Inclusive, existe no próprio Diário Oficial de São Luís, da Prefeitura de São Luís e do governo também, um decreto que justamente auxiliava o asilo a estar fazendo esse papel. Sim. Só que os tempos mudaram, hoje o governo presta esse tipo de assistência à maioria dos idosos, a todos os idosos na verdade, então o asilo ele foi perdendo aquela característica de combater a mendicância. Então, só que um nome tradicional, asilo de mendicidade, era muito difícil a gente mudar do dia para a noite. Na verdade, há pouco mais de 10 anos, nós tentamos implementar o Lar do Idoso, mas muitas pessoas achavam que seria uma outra instituição. Então, nós continuamos com o asilo de mendicidade, Lar do Idoso. Também. Exatamente. E nós atendemos idosos da capital e também de outras cidades do estado do Maranhão e também outros casos que haja a necessidade do asilo estar acolhendo. Hoje o asilo ele abriga quantos idosos, Ulisses? E a família desses idosos? Eu estava lendo também, pesquisando, que a maioria dos idosos já não tem família, ou seja, foram abandonados. Como é que funciona essa logística lá hoje? Quantos idosos são atendidos? Natália, hoje nós atendemos 22 idosos, nós estamos em processo de ampliações para atender 30 idosos ao total. E, na verdade, nós seguimos o Estatuto do Idoso, que é um regulamento federal que nele cita várias informações que nós deveríamos estar tendo atenção antes mesmo de admitir o idoso. Justamente não pode ser identificado o grupo familiar. Então, nós damos prioridades àqueles idosos que realmente não constituíram família. Aquelas pessoas que foram solteiras, não tiveram filhos, não casaram, de fato mesmo sem nenhum vínculo familiar. Existem alguns casos em que os filhos realmente, por alguns problemas financeiros e de saúde, não conseguem, não têm condições de estar atendendo aquele idoso, então nós, em alguns casos específicos, juntamente com o auxílio da Promotoria do Idoso e da Defensoria Pública, aí nós aceitamos esses casos, mas a maioria dos nossos idosos não possuem famílias. Você falou aí questão de atendimento. Quais são os atendimentos que são oferecidos lá, Ulisses? E a equipe de profissionais, que tem toda uma equipe por trás de toda essa estrutura, de toda essa logística, não é isso? Verdade. Nós trabalhamos ininterruptamente, 24 horas por dia, desde motorista, portaria, nós temos os profissionais da limpeza interna, externas, nós temos a equipe da cozinha, o setor administrativo, nós temos as técnicas de enfermagem, a nossa geriatra, nós temos a psicóloga, a fisioterapeuta, a enfermeira, o professor de educação física, que também trabalha muito com o lado lúdico dos idosos. E também nós possuímos vários convênios com instituições de ensino superior, justamente aquelas profissões que nós não temos condições de estar acolhendo, de estar
incluindo a nossa folha, porque na verdade nós dependemos de doações, então fica um pouco oneroso. Nós admitimos todas as profissões necessárias, mas nós temos boas parcerias com as universidades e nós conseguimos esses profissionais estarem incluídos no asilo. Por falar em parcerias, Ulisses, como é que o asilo se mantém hoje? Você falou em parcerias, mas também o asilo recebe doações, né, vive de doações, do apoio. Como é que está montada essa logística hoje para vocês conseguirem manter o asilo, enfim, pagar a folha de funcionários? Como é que está a situação hoje? Bom, o asilo ele funciona ininterruptamente nesses 99 anos. Sim. Graças a Deus nunca houve nenhum parou, problema, nunca sim. parou. Sempre nós demos continuidade para os nossos idosos e sempre quem mantinha era a loja maçônica Renascença Maranhense. Sim. Mas com a repercussão do nosso cenário econômico, a própria loja sentiu algumas dificuldades em continuar. Sentiu os efeitos da crise econômica. Infelizmente. E para nós não deixarmos a qualidade da prestação dos nossos serviços diminuírem, nós implementamos uma central de telemarketing que funciona há exatamente 2 anos, que com a ajuda da nossa população civil, nós conseguimos manter com a mesma qualidade de sempre os nossos idosos. Aí, no caso, vocês, através dessa central de telemarketing, vocês fazem, enfim, a ligação? Nós fazemos ligações, explicamos Sim. o atendimento que nós fazemos, quais são as atividades executadas com nossos idosos, porque, na verdade, todo o período, toda semana, eles possuem esses auxílios, principalmente médicos, mas também no próprio ano nós realizamos o Carnaval, São João, o aniversário do asilo, Sim. Páscoa, Natal, e sempre nós convidamos a população civil para estar brilhantando cada vez mais os nossos eventos. Por falar em população, como é que as pessoas, como é que a gente pode ajudar, Ulisses? É através de boletos bancários, transferência bancária? Como é que as pessoas podem ajudar o asilo de mendicidade? Seria interessante, Natália, assim, explicar que o asilo precisa de doações materiais? Precisa, mas a própria contribuição social afetiva, é interessante. Né? Exatamente, porque por mais que as dificuldades existem, é difícil nós contratarmos alguma pessoa para ir dar alguma assistência sentimental. Então isso aí tem que ser voluntariado, tem que ser espontâneo de cada pessoa para estar atendendo esses idosos. Mas também nós gostaríamos que a população atendesse às nossas ligações, Sim. ouvisse um pouco das nossas histórias através das nossas operadoras do telemarketing. Sim. E também nós temos o nosso site, o lardoidoso.ma.com, que Sim. lá nós temos dados bancários, pode ser gerado boletos, o doador pode contribuir com cartão de débito, de crédito, e também, se quiser, nós preferimos até que ele se desloque à nossa instituição. Para conhecer, né, fazer uma visita aos idosos. Nós funcionamos de domingo a domingo, ininterruptamente, no horário comercial, Sim. feriados, finais de semana, e a pessoa pode nos visitar, pode conhecer um pouco mais sobre o asilo e até mesmo das nossas necessidades e ver o que pode sim adequar para a sua doação. Mas se não tiver condições de doar, nós já agradecemos pela própria visita, que essa contribuição social é o mais importante. Agora, Ulisses, só para a gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, eu queria que você falasse aqui para quem está assistindo quais são hoje as maiores dificuldades do asilo de mendicidade para que ele se mantenha, enfim, funcionando 100%. Eu soube que vocês estavam pleiteando uma placa solar, de energia solar. Essa história, ela é verídica mesmo ou é mais essa questão de boatos de WhatsApp que às vezes surgem? Não, é verdade. Surgiram muitos boatos, até mesmo denegrindo um pouco a nossa Sim. instituição, mas essa, como você falou, ela é sim verídica, até porque nós possuímos custos fixos muito altos Sim. e um deles era justamente, infelizmente, a nossa conta de energia elétrica. Então, nós estamos tentando arrecadar justamente esses painéis solares, também a própria pavimentação de bloquetes Sim. nas nossas vias, porque é necessário até mesmo para a própria saúde dos idosos. Deles, para a qualidade de vida deles e para a locomoção deles lá dentro Exato. do asilo. Também.
Nós implementamos passarelas para cadeirantes, mas não foi o necessário, o suficiente mesmo seria a própria pavimentação. Sim. E essa placa de energia solar, algum tipo de campanha, ou as pessoas podem ir lá conhecer um pouco mais do asilo, para, enfim, se sensibilizar, ajudar, doar? É isso. Na verdade, além da questão da doação financeira, é necessário também que a pessoa conheça, entenda o que é o trabalho do... É o mais importante isso. Nós sempre, todos os eventos que nós realizamos no asilo é justamente para atrair a comunidade e também os poucos que ainda têm familiares para ficar mais próximo do idoso e também da instituição. Já que existe uma dificuldade em levar os idosos a eventos públicos, então nós conseguimos parcerias justamente para trazer esses eventos para dentro do asilo e também atrair cada vez mais a população. Tá bom, Ulisses, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo um pouco mais da história e estrutura do Asilo de Mendicidade de São Luís. Quem está aqui com a gente é o Ulisses Aires Lima, que é diretor administrativo do Asilo de Mendicidade. Ulisses, a gente está indo aqui para o nosso segundo bloco do nosso programa. No primeiro bloco a gente já conversou um bocado e agora a gente retoma aqui o nosso papo sobre, enfim, a rotina do asilo. Por falar em rotina, eu queria saber de você, nosso telespectador também, se os idosos que estão lá, se eles obedecem a uma rotina padrão diária. Por exemplo, acordam, depois vão tomar café, aí depois tem uma atividade X. Como é que é a rotina deles, Ulisses? Na verdade, Natália, nós tentamos implementar uma rotina... São teimosos? Um pouco. E então, porque na verdade o asilo é o próprio lar deles. É o próprio lar deles. Então eles não são obrigados Sim. a exercer nenhuma atividade. Também eles têm o pleno direito de ir e vir quando eles querem passear. Nós também fazemos passeios coletivos e também individuais. Sim. Eles lá só residem normalmente, como se fosse a própria residência. E nós sempre tentamos implementar. Tem o café da manhã, após Sim. o café da manhã, segunda, quarta e sexta, nós temos as atividades físicas com o professor de educação física, aí terças e quintas com a nossa fisioterapeuta. Tem aula de pintura lá também. Tem aula de pintura, inclusive nós temos o professor Itamar, Sim. que ele já é um idoso que sempre dá aulas de pintura também para a comunidade. É conhecido aqui, muita gente conhece. Inclusive nós temos várias telas dele no próprio Museu de Arte e História da Maçonaria, que também Sim. fica dentro do terreno do Asilo de Mendicidade. Do terreno do asilo. Então, eles não obedecem uma rotina específica, porque lá eles moram lá. Lá é a casa deles. Agora, Ulisses, o asilo está preparando, né, um arraial para lá de Bom, agora no começo de junho. Eu queria que você falasse aqui qual é essa programação do arraial, como é que as pessoas também podem participar, ou se podem participar, se os ingressos estão abertos à venda, enfim. Bom, Natália, fez bem você ter lembrado, nós gostaríamos até de lhe convidar e também convidar toda a nossa sociedade. Será no dia 9 de junho, a partir das 15 horas, entrada franca, gratuita. Não é necessário levar nenhum tipo de doação, só Sim. a própria presença já está de bom tamanho. E, na verdade, nós gostaríamos de explicar que terá várias brincadeiras juninas, cacureá, dança portuguesa, voz e violão, uma série de outras brincadeiras. Atração que não vai faltar. Então, gente, atrações. Olha, já está se configurando aí um super arraial na cidade, o Arraial do Asilo de Mendicidade, que acontece no dia 9 de junho, entrada gratuita. Isso. Agora, Ulisses, para ti, assim, pessoalmente, estando nesse cargo como diretor administrativo, que tem contato direto com esses idosos, como é a tua, assim, experiência pessoal de conviver com esses idosos, enfim, num ambiente de afeto, de carinho, de amor, de dificuldade também, mas principalmente, eu acredito, de muita gratidão. Como é que é essa experiência pessoal, viver essa experiência Natália, pessoal? eu particularmente, possuo muitas experiências felizes, algumas tristes também, porque nós acabamos criando algum vínculo com cada Sim. idoso. E, infelizmente, sempre quando há algum óbito, que já é natural da vida, até porque a nossa faixa etária que nós atendemos, nós temos idosos de 70, atendemos idosos até de 102 anos, hoje nós temos idosos de 99 anos lá, então já é uma faixa etária bastante avançada e infelizmente já é bem próximo
ao próprio óbito, porque nós possuímos uma longevidade bem extensa. Então, sempre quando há momentos tristes, assim como eu e nossos colegas que também trabalham lá no asilo e também na própria loja Renascença Maranhense, nós acabamos nos entristecendo. Mas também, sempre quando nós conseguimos implementar alguma atividade, algum passeio, algo que engrandeça mais ainda no momento de lazer dos idosos, nós recebemos elogios também, nós participamos dos passeios. Então, esses momentos felizes que a gente está acompanhando cada idoso é muito gratificante para a gente, não só como profissional, mas como pessoa. E são momentos esses que eles acabam cativando os próprios visitantes, que é aquele visitante que pensa que só vai visitar esporadicamente uma vez e acaba fazendo tipo um apadrinhamento de um idoso, sempre fica visitando semanalmente, todos os finais de semana, de acordo também com a disponibilidade. E são pessoas assim, esses momentos que fazem com que o asilo se torne cada vez mais especial, não só para a gente, mas para todos que têm esse tipo de contato. Agora, Ulisses, para quem está ligando a TV agora e acompanhando essa nossa conversa, esse nosso papo, eu queria que você falasse de novo o que é o asilo de mendicidade? Como é que vocês fazem, como é que é a estrutura de atendimento de vocês, como é que ele funciona, só para relembrar aí, para quem começou a assistir agora. O asilo, ele funciona há quase um século, fará 100 anos no próximo ano. Nós possuímos uma equipe de pouco mais de 60 funcionários para atender 22 idosos. Nós estamos ampliando para 30 idosos, que a nossa preocupação não é se atentar para números, sim para a qualidade dos serviços que ali são prestados. Então, muitas pessoas até acham que é um contingente pequeno que nós atendemos. Nós gostaríamos de atender bem mais, porque, na verdade, nós estamos lá para isso. A própria loja Renascença Maranhense garante, na verdade, esse tipo de auxílio, mas, infelizmente, nós não conseguimos atender todos os casos, porque são, às vezes, idosos que possuem um grupo familiar, às vezes não atende a alguma exigência do próprio Estatuto do Idoso, porque nós lá, mesmo sendo uma empresa privada, com caráter filantrópico, mas nós sofremos também fiscalizações, nós temos que estar atendendo todos os requisitos da lei e, infelizmente, em alguns casos nós não podemos admitir, mas todos os casos que estão ao nosso alcance, nós atendemos e atendemos na melhor maneira possível. Você falou que está sendo feito um estudo aí para tentar aumentar o número de idosos, né, no asilo. Para quem quiser conhecer, né, saber mais sobre o asilo de mendicidade, sobre o lar do idoso, qual é o caminho, Ulisses? Qual é o endereço do asilo? Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Bom, nós estamos localizados na Rua das Paparaúbas, número 16, Jardim São Francisco. Sim, ela fica perto, assim, para quem nunca foi. Fica próximo ao quê? Assim, Bom, fica próximo ao posto Hélio Viana, mas na verdade o asilo, por ser uma instituição bem longa, já é o próprio ponto de referência. De referência, né? Isso. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece lá. E nós estamos de portas abertas, de domingo a domingo, independente de feriados, para receber visitações nos horários comerciais, sempre obedecendo sempre o horário de descanso, de almoço dos idosos, mas nós estamos de portas abertas para receber toda a sociedade civil. Agora eu tenho aqui o número de telefone, eu queria só que você confirmasse, Ulisses, para visitar os idosos, né? Basta fazer um agendamento também pelo número 98, 3227-1214. Isso, também mesmo. Pode entrar em contato com vocês, né? Para quem quiser saber mais, também pelo site, que é o lardoidosoma.com. Isso. E também tem uma conta que eu vou deixar aqui, inclusive já tem ali tá ali o número da conta, que é o Asilo de Mendicidade de São Luís, Banco do Brasil, agência 1639-X e a conta corrente 200792/4. Ulisses, eu quero te agradecer muito aqui, a tua participação aqui no Parlamento Cidadão, seja sempre bem-vindo. E eu queria só que você fizesse aqui convite para as pessoas participarem do arraial do Asilo de Mendicidade, que vai ser no dia 9 de junho. Natália, nós que agradecemos a oportunidade, todo o asilo e os idosos vão ficar muito satisfeitos em ver a nossa população
abrilhantando cada vez mais os nossos eventos, principalmente agora dia 9, a partir das 15 horas, dia 9 de junho, Sim. Nós teremos atrações do nosso folclore popular junino, com brincadeiras, dança cacuriá, dança portuguesa, bois, voz e violões. Vai ter bastantes atrações diversificadas da nossa cultura. E de graça, gente. E de graça. Não vai perder. Ulisses, mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui. E, enfim, você aqui está... portas abertas aqui. A TV Assembleia e o Parlamento Cidadão estão de portas abertas para as ações, para as atividades, enfim, para tudo que é desenvolvido lá no Asilo de Mendicidade. Muito obrigado. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!